Bom dia, amada igreja. Bom dia. Que a graça e paz de Deus esteja com todos. Amém? Vamos dar início a mais um culto de Escola Bíblica Dominical, nessa manhã. Nós iremos fazer uma oração inicial para iniciar o culto de hoje. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor está nos concedendo. Obrigado, Senhor, pela semana que passou, semana de lutas, semana de vitórias, semana de aprendizado. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos sustentado e estarmos aqui nessa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado. E obrigado, Senhor, por cada irmão que veio hoje aqui à sua casa. E por cada irmão, Senhor, que não pôde vir e nem poderá vir, Senhor, essa manhã. Que o Senhor possa estar ajudando e abençoando cada família, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Também, Senhor, agora, Senhor, nós iremos te louvar e agradecer teu santo e bendito nome. Que o Senhor possa receber nossos louvores e todas nossas adorações, Senhor, como aroma suave em seu trono, Senhor. Que também, Senhor, que nós não possamos só louvar o Senhor aqui na igreja, Senhor, mas todos os dias aonde nós estivermos, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Também, Senhor, que agora, daqui a pouco, o pastor irá continuar dando estudo sobre depravação, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo nosso entendimento para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. E tudo que vai ocorrer agora de manhã e ao decorrer do dia, seja para a sua honra e seja para a sua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Senhor, eu lhe peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, agora eu peço que a igreja possa ficar em pé. Nós iremos cantar um hino do cantor cristão, o número 9, Santo. Santo, Santo, Santo.
peço que a igreja possa abrir suas Bíblias. Nós iremos fazer uma leitura num livro de Salmos, capítulo 96, do versículo 1 ao 6. Salmos 96, do versículo 1 ao 6. Amém? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, agora quero lhe agradecer, Senhor, pela palavra que foi lida aqui, que nós devemos, Senhor, sempre louvar o Senhor com um cântico novo, louvar o Senhor porque o Senhor fez todas essas coisas, Senhor, os céus e a terra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu, Senhor, para nós aprendermos mais e sempre, Senhor, servir ao Senhor da melhor forma possível, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Lhe peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, nós iremos cantar mais um cântico. O cântico é Salmo 96. Cantai
Podemos assentar, por favor? Agora eu convido aqui nosso pastor Ciro, que irá continuar dando o estudo sobre a depravação total do ser humano. Pastor Ciro, por favor. Eu queria ler aqui uma passagem de Romanos, capítulo 8. Vou ler uns 3 versículos, vou ler do 5 até o 8 só. Romanos, capítulo 8. Vou ler do versículo 5 até o 8. Romanos, capítulo 8, versículo 5 até o 8. Vamos ler esta passagem. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do pendor para a vida e paz, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esta manhã abençoada, agradecemos-te pelo descanso da noite e que estamos para adorar o Senhor e aprender da sua santa palavra. Rogamos que nos abençoe a cada irmão que aqui tem chegado, pedimos por aqueles que não poderão chegar, também oramos por todos que estão reunidos nas igrejas para aprender do Senhor. Oramos também pelo Brasil, pela nossa pátria, que o Senhor abençoe a nossa pátria amada e abençoe as igrejas evangélicas, despertando a igreja para buscar os perdidos. Queremos lembrar de Israel, que está em guerra, onde vidas, ó Deus, têm sido perdidas e muitos prejuízos. Pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia e venha abençoar, Senhor, para que logo se termine esta guerra. Abençoe-nos, Senhor, e nos dirija em tudo, em nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, ainda continuando o nosso estudo sobre depravação, a gente havia terminado aqueles conceitos ou definições de pecado, e agora eu queria falar um pouquinho mais neste assunto. Eu queria falar agora sobre a natureza e a extensão da depravação. Nós demos algumas definições sobre pecado, né? A malignidade do pecado. Essa parte da Bíblia que lemos, ele vai falar sobre a natureza adâmica que há em nós, as nossas inclinações. E aqueles que vivem na carne, no pecado, são inimigos de Deus, não podem agradar a Deus. Entretanto, Deus os ama, não é? Deus os ama. Às vezes fico pensando sobre o amor de Deus em relação ao homem, e ao mesmo tempo Deus amando, ele tem que aplicar a sua justiça contra o homem.
Como poderia então Deus amar o homem e ao mesmo tempo castigá-lo? Por que Deus faria isso? Você já imaginou? Se você tivesse um filho que tanto amasse, porque é fruto do seu ventre, você não corrigiria ele? Se ele se tornasse um rebelde, quanto mais fazendo coisas que é contrário à própria natureza de uma família, de viver em paz, você não corrigiria? Quanto mais a Deus, que conhece a natureza do homem, uma natureza perversa e má. Como a gente sabe muito bem na Bíblia, para com Deus, o homem está totalmente reprovado em sua natureza, porque não existe nele justiça, não existe retidão de maneira que agrade a Deus, e não há o verdadeiro temor diante de Deus. Por que isso? Porque as inclinações da sua natureza é para o mal. O pendor da carne, a Bíblia diz no versículo 7 de Romanos, que é inimizade contra Deus. O que é pendor? É inclinação, é propensão. A pessoa, ela é propensa aos prazeres da carne, à satisfação de si mesmo, em vez de Deus, não é? Em vez de agradar a Deus. Então, amados, eu queria ver com os irmãos agora a natureza e a extensão da depravação. Eu vou ler algumas coisas, espero que vocês entendam, mas vamos lá então. O significado da depravação. Embora já tenha falado essas coisas, eu queria ler aqui para vocês entenderem mais um pouquinho. Com depravação, queremos dizer a falta que o homem tem de justiça original e de afeições santas para com Deus, e também a corrupção da sua natureza e a sua tendência para o mal. Bom, o que pensamento seria este? Nós sabemos que nós somos pecadores, não porque pecamos, não é? Mas nós somos pecadores em Adão porque herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então você não se torna pecador, você já nasce pecador. E por isso essa inclinação para o pecado. Quando Deus criou o homem, nós sabemos que Ele criou o homem no estado de perfeição. Não havia nada, absolutamente nada de mal no homem. Entretanto, havia dentro dele a liberdade de poder fazer o bem, escolher entre o bem ou desobedecer, trazendo mal para si mesmo. Então veja, quando o homem peca, Adão, como somos originários ou descendentes, a mesma natureza que foi contaminada pelo pecado em Adão, nós herdamos. A nossa natureza é um estado da alma, não é uma questão circunstancial. Nós já nascemos propensos para isso. Deixa eu continuar mais aqui. Sua existência, ele falando do mal, é testemunha tanto pela Escritura como pela experiência humana. Bom, a Bíblia diz que o homem, depois da queda, ele começou então
a praticar aquilo que, lamentavelmente, foi atribuído a ele, o pecado. A gente vê bem claro quando nasce o primeiro homem, sem que se pensasse que ele iria fazer o mal, a verdade já estava dentro dele o mal. Como o mal estava dentro dele, ele iria praticar exatamente isso. Ele nasce como uma criança normal, mas ele ainda não tem consciência disso. Entretanto, sua natureza pecaminosa mais tarde provará que o mal está dentro dele. Então veja bem, quando nasce o primeiro homem, ele se torna um homem difícil, porque ele endurece o seu coração. Eu estou me referindo ao capítulo 4 de Gênesis, questão de Caim e Abel, todos dois filhos de Adão e Eva, que haviam aprendido de seus pais como então deveríamos ser agradáveis a Deus. Mas a gente vê claramente a diferença de que uns podem obedecer e outros não. Quando se obedecem, se faz a vontade de Deus. Quando desobedecemos, então, evidentemente que nos tornamos rebeldes diante de Deus. E o que aconteceu com Caim foi exatamente isto. Ele não quis fazer a vontade de Deus, embora seus pais o haviam ensinado. Ele preferiu fazer a sua própria vontade. E Deus o aconselhou para que ele não continuasse nesse caminho. Mas ele continuou. E o resultado disso foi o primeiro homicídio sobre a face da terra. E veja, não é contra o inimigo. Veja só, eu fico pensando, a natureza do pecado em si é tão terrível que o homem nem sequer percebe a malignidade do mal. Ele não percebe as consequências do seu pecado. E é por isso que Deus, ele trata o pecado com muita seriedade. Daí eu fico pensando entre o amor de Deus e a aplicação da reta justiça de Deus. Por que Deus tem que aplicar a sua penalidade? Porque ele é justo. Ele não tolera pecado. Pecado aos olhos de Deus é uma abominação. Mas os homens, porque muitas vezes são insensíveis a essa natureza tão corrupta, ele acha que não é tão mal assim. Mas na verdade é. Se não fosse, veja bem, como então Caim nasceu primeiro, devia ter se alegrado com isso, não é? Devia ter se alegrado. E nasce o seu irmão, e ele mata o seu irmão. Não era um inimigo em potencial. Mas o que levou Caim a praticar isso? O mal que está dentro dele. Então, as Escrituras dizem, e é provado pela própria experiência humana. Deixa eu continuar aqui. O ensino bíblico, o ensinamento bíblico de que todos os homens têm de nascer de novo, ou devem nascer de novo, mostra a universalidade da existência do pecado. Você percebe quando Paulo terminou de pregar no Areópago, em Atena, no capítulo 17 de Atos, o versículo 30 do capítulo 17, Paulo diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas ele diz, agora porém ordena que todos os homens se arrependam,
Porque o versículo 31 de Atos 17, ele diz: porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, acreditando diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, o próprio advogado que temos hoje, sacerdote e redentor, ele se tornará o juiz dos pecadores. Próprio Jesus, ele é aquele que vai julgar os pecadores. Pois bem, então, eu queria ler aqui uma passagem sobre isso, que é interessante, aqui de Lucas. Geralmente, quando eu estou falando para as pessoas, eu volto para essa parte da Bíblia, porque aqui em Lucas 13, de 1 a 5 apenas, aparentemente, o que estes homens estão falando para Jesus é que eles não são tão mal assim, é que os outros sim que eram piores do que eles. Mas se você olhar esse contexto, Jesus não está dizendo que há nenhum bom, e todos estão no mesmo nível diante de Deus de pecado. Vamos então ver aqui em Lucas 13, de 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilato misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Veja bem, o caráter de Pilatos, como desses dos romanos, a maioria, eram pessoas acostumadas à guerra, a tragédias, a mortes. E Pilatos, o seu caráter era conhecido como um homem cruel. E Jesus está diante de uma grande multidão, e alguns chegaram, sabiam o que havia acontecido recentemente. Ele disse: Senhor, vieram alguns galileus oferecer um sacrifício, e Pilatos matou todos eles, e pegou o sacrifício deles e misturou junto com sangue. Uma coisa terrível, abominável, não é? Uma coisa tremendamente hedionda, né? Além de matar as pessoas, ainda pega os sacrifícios e mistura tudo. O que aqueles homens estavam dizendo é que aqueles galileus haviam sofrido aquilo porque eram piores do que eles. Mas a resposta de Jesus não diz isso. Eles achavam que eles mereciam aquilo e que eles não mereciam ser também justiçados. Então veja bem, o versículo 2, ele diz: ele, porém, lhe disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Veja, vocês pensam que eram mais pecadores? Ele diz: não eram. Eu vos afirmo, ele está dizendo agora para aquelas pessoas: eu digo a vocês, se porém não vos arrependerdes, todos, veja a palavra aqui, todos igualmente perecereis. Quando você vê, ou você lê o capítulo 6 de Gênesis,
que Deus anuncia o dilúvio. E o versículo 5 do capítulo 6, a Bíblia diz que o pecado do homem se havia multiplicado e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E Deus então anuncia o dilúvio e levou cerca de 120 anos. E quando todos aqueles que obedeceram entraram na arca, que Deus fecha a porta, que então começa a chuva. E aí a Bíblia diz que todos que haviam fôlego de vida na terra morreu. No final do capítulo 7 do livro de Gênesis, a Bíblia diz: todos morreram. Todos morreram. Todos que não estavam na arca morreram. Morreram. Eu estava lendo, acho que o capítulo 17 de Lucas, e a parte que Jesus está falando sobre essa situação do dilúvio e também do tempo de Ló, ele cita as duas passagens também de Ló como de Noé. Ele usa essa mesma palavra, todos pereceram. Todos, pode ler, está lá capítulo 17 aqui de Lucas. Todos pereceram. Não é interessante isso? Por que Deus teria que fazer isso? Deus ama o homem? Ama. Mas Deus tem que aplicar a sua justiça? Por que Deus tem que aplicar a sua justiça? Porque Ele é justo. É justo. Então Jesus está dizendo aqui para ele: vocês acham que os outros eram mais pecadores do que vocês? Vocês se sentem tão bons assim? Ele diz: olha, se vocês também não se arrependerem, vocês vão perecer. É o único meio de agradar a Deus, é o arrependimento. Eu tenho 12 livros lá em casa que falam sobre arrependimento. E um tem o pensamento de João Crisóstomo, um pregador do século IV, que ele diz que o arrependimento é o meio de graça de um homem se reconciliar com Deus. Ele diz que o arrependimento é uma dádiva de Deus para reconciliar o homem, para restaurar a natureza pecaminosa do homem. Somente o verdadeiro arrependimento. Não tem outro meio. Você pode frequentar a igreja por 50 anos, dar dízimo, até pregar, mas se você não nascer de novo, o seu pecado continua lá. E você vai sofrer as consequências. Mas bem, então, terminando aqui, deixa eu ver mais o versículo 4 e o 5. Então Jesus diz no versículo 3: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Versículo 4: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, olha a palavra de novo aqui, todos igualmente perecereis. Isso parece muito dolorido para o homem, né? Uma vez eu evangelizando, a pessoa disse: não, mas eu já dei minha vida para Cristo. Eu disse: quando? A pessoa disse: desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Orgulhoso, cheio de pecado religioso, indo para o inferno e não sabe.
Ninguém nasce salvo. Todo mundo nasce em pecado. Está na Bíblia isso. A Bíblia diz que todos nascem em pecado. Pois então, meus amados, esse aqui é o significado, da existência do pecado, essa depravação terrível da natureza humana. Agora, eu queria ver a extensão da depravação. Até onde foi esta depravação? Nós já vimos alguma coisa aqui antes sobre a questão da depravação. Se é uma depravação total, ao ponto de o homem não ter o que fazer, e se ele não tem o que fazer, como ele poderia voltar para Deus? Como ele poderia agradar a Deus? Você já pensou nisso? Então, deixa eu ver aqui a extensão da depravação. As Escrituras falam da natureza humana como sendo inteiramente depravada. Será que tem isso na Bíblia de fato? Pelo menos o versículo 3 de Efésios 2 diz isso, Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quem escreve essas coisas? O apóstolo Paulo. E ele se inclui naí também. Por natureza, de modo natural, filhos do pecado. Pois bem, então vamos lá, continuar então. As Escrituras falam da natureza humana como sendo inteiramente depravada. Entretanto, a doutrina da depravação total tem sido mal compreendida e mal interpretada. E é importante que obtenhamos seu significado correto. Então veja, aos olhos de Deus, o homem está reprovado. Entretanto, humanamente entre nós, a nossa natureza humana apenas, temos pessoas bondosas. A gente sabe disso, Pessoas muito generosas. Você vê aquele homem, como é que eu não sei o que de Deus, como é que era o nome daquele homem? João de Deus, Ele é um homem que faz coisas maravilhosas, Sem que as pessoas soubessem. Poxa, mas que homem bondoso, Conhecido no mundo até. Mas ele está preso, Por quê, Não é o João de Deus, Pois bem, então, eu vou ler aqui uma coisa que nós já conhecemos, mas eu vou ler assim mesmo. Então, a extensão da depravação, até onde ela alcançou essa natureza humana do homem. Então, ele fala aqui do ponto de vista negativo e do ponto de vista positivo. Então, do ponto de vista negativo da depravação total, é que entre nós ela não é tão má assim, porque há pessoas boas, há pessoas generosas, isso é entre nós, Mas do ponto de vista positivo da depravação em relação a Deus, estamos totalmente desligados. Estamos mortos em nossos delitos e pecados. Deixa eu ir lá então. Do ponto de vista negativo, não significa que todo pecador seja
destituído de todas as qualidades que agradam aos homens, que ela cometa, essa pessoa, ou que tenha inclinação para toda forma de pecado. Isso aos olhos humanos, você tem que entender isso. E que seja tão acirradamente oposta a Deus quanto possa ser. Ora, o homem pode ser religioso, não é? Não pode? Pode ser religioso. Você pode ir numa tribo bem selvagem, mas tem lá um Deus, uma divindade que eles adoram, porque o homem tem inclinação espiritual para adorar alguma coisa. Bom, deixa eu ir mais na frente. As ruínas, ele dá um exemplo, as ruínas das grandes catedrais da Europa, que restaram da Segunda Guerra Mundial, ainda mostram traços de sua bela arquitetura original. Semelhantemente, traços da condição original do homem são vistas ocasionalmente. Jesus reconheceu a existência de qualidades agradáveis em alguns indivíduos. Por exemplo, aquele jovem rico, segundo ele dizia que ele guardava toda a lei. E provavelmente ele se esforçava para isso, porque a Bíblia diz que Jesus o amou. Mas isso era em relação aos homens, não a Deus. Ele procurava guardar, mas não era o suficiente. E quando Jesus disse: olha, vai, vende tudo que é teu, agora você me segue, ele não quis. Porque a natureza dele estava apegado às coisas que lhe agradavam, mesmo ele sendo uma pessoa religiosa, não é? Por exemplo, Mateus 23, Jesus, mesmo chamando os fariseus de hipócritas, dizem que eles davam o dízimo da hortelã e de outros. Mas, entretanto, eles não tinham compaixão, misericórdia e não amavam a Deus verdadeiramente. Entretanto, faziam isso. Então, a gente vê muitos exemplos. Pessoas podem ser extremamente bondosas. Como eu cito sempre, Madre Teresa de Calcutá, uma mulher abnegada que procurou viver fazendo boas obras. E dizem que um homem, um rico milionário, passando num lugar onde Madre Teresa vivia, lá na Índia, Calcutá e outras cidades, pessoas miseráveis vivendo nas sarjetas e ela cuidando das pessoas, e aquele homem conhecia a fama daquela mulher, o seu sacrifício que ela fazia pela humanidade. Aquele homem desceu do seu carrão e disse para ela: olha, eu não faria isso por $1 milhão. E dizem que Madre Teresa disse: nem eu faria também por $1 milhão. Ela faria porque acreditava na bondade. Entretanto, ela não era crente, não era salva. Dizem que na hora da sua morte ela blasfemou de Deus, ela insultou a Deus. Nós não conhecemos nossa natureza. Eu já falei aqui do Jonathan Edwards. Quando estava para morrer, ele começou a buscar a Deus mais ainda, porque ele achava que quando ele olhava para o seu coração, ele via uma coisa mais profunda do que o abismo do inferno. Mas então, meus irmãos, vamos continuar ainda. Eu queria agora ler do ponto de vista
positivo, né? Então a gente já viu sobre a extensão da depravação do ponto de vista negativo, né? Agora vamos ver do ponto de vista positivo, ou seja, em relação a Deus, Vamos ver o que se diz. Do ponto de vista positivo, significa que todo pecador é totalmente destituído daquele amor a Deus que é uma exigência fundamental da lei. Quando no discurso de Moisés, o capítulo 6, seus ensinamentos, quando já estão livres agora do cativeiro do Egito, né? E agora Moisés vai ensinar o povo. E ele diz para o povo, né, falando sobre os mandamentos de Deus, ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o versículo 6, ele diz: estas palavras que hoje te digo estarão no teu coração. Mas nem menos isso nós colocamos, né? Muito menos isso nós colocamos. Eu vou ler aqui em Marcos rapidinho uma passagem que eu lembrei. Marcos 12, aquele escriba que era um copista da lei, ele chega para Jesus e pergunta qual é o principal dos mandamentos. Marcos 12, versículo 28 ao 31. Veja aqui. Marcos 12, 28 ao 31. O grande mandamento. Marcos 12, 28 diz: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou a Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? O escriba queria saber qual era o principal de todos os mandamentos. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então esse é o principal de todos os mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Nós fazemos isso? Não. Por quê? Porque a nossa natureza é corrompida. Não fazemos. Então vamos lá. Do ponto de vista, significa que todo pecador é totalmente destituído daquele amor a Deus que é uma exigência fundamental da lei, que ele é extremamente dado a preferir a si próprio antes de Deus. Antes de Deus. 2 Timóteo 3, 4, né? Mais amigo dos prazeres do que de Deus. Mais amigo dos prazeres que de Deus. Não tem prazer em Deus. Tem mais prazer nas coisas do mundo, que possui
uma aversão a Deus e que por vezes se torna ativa inimizade a Ele. Que possui uma aversão a Deus que por vezes se torna ativa inimizade a Ele. Vê Romanos 8, 7. Vamos ver o que diz. Vamos ver o que diz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, se uma pessoa é propensa para o pecado, ela não pode estar sujeita à lei de Deus. Quando Tiago fala no capítulo 4, de 1 a 4, ele fala das guerras que há entre nós. E quando oramos a Deus é para satisfazer os nossos próprios prazeres. E Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Mas a pessoa pensa que não é inimiga de Deus. Se você ler Romanos 5, 9 e 10, ele vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Inimigo de Deus. E Tiago diz isso. Tiago 4,4 ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque as coisas que há no mundo são inimigas de Deus. E Tiago diz: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Eu oro nas minhas orações, tem 3 versículos que sempre, quando estou orando, eu cito esse versículo. Primeiro é 1 Pedro 1,3. A grande misericórdia de Deus para comigo. E depois, Efésios 1:3. Eu tenho sido por Deus abençoado em todas as coisas, e de fato, até nas tribulações é uma bênção. E também 2 Coríntios 1:3. Esses versículos têm estado na minha mente. Mas deixa eu continuar lendo aqui, amado. Então ele diz que ele possui uma aversão a Deus, que por vezes se torna ativa inimizade a Deus, não é? Contra Deus. É a propensão do pecado, é a inclinação do pecado. Que cada faculdade sua é desordenada e corrompida. Ou seja, o seu estado em si, o seu modo de raciocínio, não é reto diante de Deus. Deixa eu ver aqui Efésios, capítulo 4. Ele deu 18, mas eu vou ler o 17 ao 19. Efésios 4, vamos ler isso aqui. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento,
Amados, até na religiosidade, o homem sem Deus, ele está na escuridão, até na religiosidade. Obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, as mais vis impurezas, as mais depravadas se encontram hoje na sociedade. Uma mente totalmente corrompida pelo pecado. É por isso que, quando Deus fala sobre os amorreus, que ainda está chegando à medida dos seus pecados, lá Gênesis 15, 16, assim também o homem está chegando um dia e vai se fechar. Acabou o tempo da graça, não há mais evangelho, não há mensagem de salvação, a porta vai se fechar, e não vai demorar não, pode estar certo, porém a eternidade não vai acabar, ela é para sempre. Vamos ficar por aqui, da semana, se Deus permitir, a gente continua. É um assunto um pouco assim, que não alegra tanto, mas por outro lado alegra, porque a gente sabe que a gente vai se conhecer um pouquinho, né? Quando a gente avalia, sabemos quem somos nós, se procura então dar uma parada, uma freada e volta para Deus. Vamos orar. Senhor, agradecemos-te pela tua santa palavra, pelo que temos aprendido. Pedimos, Senhor, que o próprio Espírito de Deus venha nos abrir a mente através das Escrituras, porque ela nos aponta o caminho certo. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Agradeço em nome de Cristo. Amém.